Eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Um programa que é transmitido pelo sistema multiplataforma da Igreja Cristã Maranata e que também é transmitido através da TV. Você pode estar nos assistindo pela TV aberta, pelo canal 126 do Sistema RO da Embratel, pelo canal 85 do Sistema RO, agora da Sky, é a chamada Sky Livre. Você pode estar nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E se estiver assistindo pelo YouTube, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Mas eu vou comentar o quê? Não, comente sobre a importância desse programa na sua vida. Você lembra? Antigamente a gente tinha um quadro, a gente tinha tempo para isso, tinha um quadro no programa onde as pessoas faziam ali os seus comentários, falavam sobre a importância do programa. Aproveita, comenta aqui no nosso chat, né, na área de comentários. Você pode ali colocar a importância do programa para você, fazer um comentário sobre aquilo que está sendo dito aqui mesmo, no contexto do programa, aquilo que vai ser abordado. Mas não deixe de fazer esse comentário, porque isso faz com que o canal, não só esse programa, mas o canal, ele ganhe mais relevância no YouTube. E quando você faz isso, você ajuda a anunciar o Evangelho Eterno, tá bom? Então, estamos juntos. O programa é feito por nós aqui e por você que está assistindo, participando junto conosco. E aqui você vê os pastores que estamos aqui hoje, a equipe completa aqui do programa. Nessa edição do programa, vou começar cumprimentando o pastor Sérgio Souza. Paz do Senhor, Sérgio. Paz do Senhor Josias, Daniel, Adriano e a todos. Pastor Daniel Moreira. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, os companheiros. Paz do Senhor a todos, queridos. Pastor Adriano Teixeira. Paz do Senhor. A paz do Senhor Josias, a paz do Senhor a todos. Muito bem. O tema do programa de hoje é Governo do Senhor Jesus sobre a Igreja. Você vai entender o sentido, a abordagem. Lembrando que esse programa, ele acontece como uma sequência da Escola Bíblica Dominical. A gente volta, a gente faz uma revisitação ao que foi trazido na última EBD da Igreja Cristã Maranata. Se você não sabe o que estamos falando aqui, é um culto que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã, pontualmente, e você pode assistir tanto através do sistema multiplataformas, como você pode também assistir presencialmente, em qualquer tempo, qualquer local de culto da Igreja Cristã Maranata. Você é nosso convidado especial para estar lá. E você aprende a direção, você toma conhecimento da direção do Espírito Santo para a igreja nesse momento. Governo do Senhor Jesus sobre a igreja é o que foi abordado na última EBD. A gente vai aqui trazer alguns aspectos acerca desse assunto. Eu começo pedindo ao pastor Sérgio para fazer uma contextualização acerca desse tema e da relação dele com o livro de Apocalipse, que é o livro que nós estamos estudando. Na verdade, inicialmente, a gente tem que destacar que Deus quer se relacionar, ter comunhão com o homem. E quando a gente fala do governo de Deus sobre a igreja, sobre aquele que dele se aproxima, é algo que a gente pode até questionar. Qual é o interesse de Deus, Josias? Por que Deus quer nos governar? Porque fica claro na palavra. Ao longo da história, dos episódios que estão na Bíblia, que Deus sempre quis e quer conduzir, dirigir a vida do homem. Por quê? Bem, muita coisa nós poderíamos falar, mas alguns pontos. Isso é para benefício do próprio homem. Porque quando nós nos permitimos ser governados, dirigidos por Deus, nós somos os maiores beneficiados. Porque Ele dá uma direção, a mão está estendida, o Senhor nos socorre. Quando nós vivemos em comunhão com Ele, a sua voz, a voz do seu Espírito Santo, ela vem até nós. E a voz do Senhor nos livra dos perigos, nos alerta. Ser governado por Deus é entender a Bíblia como não apenas um livro histórico ou simples letras, mas a revelação, é Deus falando com o homem. Deus quer nos governar também para que, através de uma vida nossa que testemunhe dele, ele seja glorificado para o louvor dele. Portanto,
Esse é o governo, é a vontade de Deus. O Apocalipse, porque é um livro que, acima de tudo, está relacionado com esse momento atual, da proximidade da volta do Senhor Jesus. Daniel, Adriano, mais do que nunca, o Senhor quer nos trazer para a comunhão e quer nos dirigir. Quantas pessoas nós já estamos na caminhada? Estou falando muito, mas vou encerrar. Nessa caminhada há tantos anos, quantos que ficaram pelo caminho? Na palavra nós vemos exemplos assim. Por quê? Porque em vez de estarem debaixo do governo do Senhor, passaram a se governar, ou começaram a ser conduzidos por tantas outras coisas. Você falou uma expressão, Sérgio, aqui, e aí eu vou passar para Daniel para dar sequência. Qual o interesse de Deus em nos governar? E uma coisa que nós podemos refletir é qual o interesse do homem em ser governado por Deus. O que leva o homem a desejar, a aceitar o projeto de Deus, a se permitir ser governado por Deus? Qual é esse sentido? O que é que só pode acontecer na vida do homem e aqui da igreja, né? Ao ser governado por Deus? Qual a importância, Daniel? Bem, há muitos aspectos que fundamentam essa importância. Mas, como o Sérgio colocou, o desejo de Deus governar o homem, as pessoas interpretam errado, como se fosse assim, um governo assim, ditatorial. Impositivo. Porque Deus, quando providencia para o homem a salvação não é um projeto religioso. A salvação é uma forma de vida. A salvação é um projeto de vida que Deus estabeleceu, criou e colocou à disposição do homem. Você pode escolher a forma como você quer viver, porque você tem o livre arbítrio. E há pessoas que nem querem mais viver. Estão numa situação tão difícil, de tanta tristeza, tantos problemas. Mas nesse projeto chamado salvação, está inserido nele a bênção do perdão, da vida eterna. E quando o homem tem a experiência real de salvação, ele entende que é muito melhor ele deixar o Deus Criador governar a sua vida do que ele mesmo governar a sua própria vida. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e a palavra dele nos garante que ele tem o melhor para o homem. Então, para o homem entender isso, Josias, é preciso ter a experiência genuína da salvação. Glória a Jesus. Adriano, essa abordagem que Daniel fez é esclarecedora, né, para aquele que está nos assistindo, que eventualmente não entendeu ainda o benefício ou os benefícios de ser governado por Deus. Eu penso sempre naquela expressão do salmista Davi, no salmo mais conhecido, quando diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me conduzirá a pastos verdejantes. Quer dizer, ser governado por Deus é fazer parte de um rebanho que está sendo levado por Deus nesta vida, neste tempo em que passamos aqui, para os pastos verdejantes, para os lugares de alimento, para o lugar de paz, para o lugar de bênção, para o lugar de proteção. Mas há um aspecto, e aqui eu pergunto a você, Adriano, nessa história, nesse projeto que Daniel abordou aqui, da igreja, há um aspecto que é o tempo que nós estamos vivendo. É o momento profético que a igreja está vivendo. Então, qual a importância de ser governado por Deus neste momento, no momento que a igreja vive e naquilo que ela vislumbra diante dela? Se nós formos olhar para trás, Josias, nós vamos ver que a história do homem foi uma história de governos que foram se sucedendo. Em qualquer lugar hoje em dia, aqui no nosso país, a gente vê
qualquer tipo de encontro, as pessoas estão falando sobre governo. O ser humano não gosta de ser governado. Isso vai contra a natureza. O Daniel falou que o homem precisa ter uma experiência com Deus. Porque o homem natural, ele se insurge contra isso. Ele quer pensar por si só. Ele não quer que alguém o governe. Então, você ser governado pelo Senhor é você ser regido por um amor. Porque você só entrega o comando da sua vida a alguém se você o ama plenamente. Então, qual o benefício? Você começou perguntando. O benefício é você ter uma vida dentro de padrões totalmente desconhecidos pelo mundo, de alguém que entregou a sua vida por nós. Então, significa você viver não mais sujeito aos erros pelos quais a humanidade passou em toda a sua história de governos, impérios, conflitos mundiais. Essa questão do governo é tão importante que lá no final da palavra vai falar do governo perfeito, que é o governo do Senhor Jesus lá no milênio. Então, governo é algo para o qual nós devemos dedicar toda a nossa atenção nesse momento, porque se nós olharmos para a história da humanidade, a marca foi imprecisão, erro, desastre, tragédia, e nós estamos chegando num momento em que nós temos que ter a segurança de um governo que conhece todas as coisas, que é infalível, que é eterno. Esse é o governo do Senhor Jesus. Um governo que não nos pesa. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Então não é ditatorial, é um jugo leve. E que nos alegra, como aquele escravo que falou: Senhor, eu não quero deixar de ser escravo não, eu quero continuar contigo para sempre. Por quê? Porque nós somos governados debaixo de um jugo que significa amor. É basicamente isso. Principalmente, Adriano, nesse momento profético que nós vivemos, que é o preparo para o arrebatamento. É fundamental, então, que a igreja esteja sob a direção e o governo do Senhor Jesus. Como se dá esse governo dele? Através do Espírito Santo. Porque somente assim a igreja tem condições de alcançar a vontade de Deus, a revelação, entrar nos mistérios de Deus e ser verdadeiramente sustentada, fortalecida, alimentada pela palavra, pela doutrina, que é essencial nessa última hora. Juntando tudo aqui, é um governo infalível para um momento decisivo. Amém. Perfeito. Não tem segunda opção, não tem segunda alternativa. O momento é decisivo. Arrebatamento foi a expressão que você usou, e o governo precisa ser muito seguro. O homem precisa estar sob um governo muito seguro para esse momento tão decisivo. Tem aquele texto de Paulo: não mais vivo eu. Eu lembrei desse texto. Mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu a vivo pela fé. Não é? Então, esse é o governo do Senhor. É uma nova criatura. É uma experiência com Deus que tem que ter. E esse governo de amor, que o pastor Adriano colocou bem, ele é alicerçado pela confiança, que é a fé. Amém. Glória a Deus. Vocês colocaram aqui, a gente de vez em quando fala sobre um texto, eu vou ler um texto, vou pedir que seja colocado na tela, que está em Jeremias, capítulo 18, verso 6, que também é um texto bastante emblemático em relação a esse governo do Senhor, que diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E é interessante que essa metáfora, esse simbolismo do barro na mão do oleiro, que a gente vê a facilidade que o oleiro tem ali com a ação contínua da água. Ele toda hora põe a mão na água, a água é imprescindível para dar maleabilidade ao barro, e como ele vai dando forma ao barro segundo o querer dele, o projeto dele, do oleiro, que está construindo ali aquela peça de barro. Isso é maravilhoso. E esse texto aqui é, de certa forma, uma queixa de Deus. Porque o seu povo, tão abençoado durante séculos, se rebelou
contra os mandamentos, as orientações dele, que não é diferente do que nós vemos nos nossos dias. Aquilo que se chama cristianismo, mas é um título sem Deus, sem compromisso com a sua palavra, com o profético, com o espiritual, com a obediência, com o governo de Deus. Então, o Senhor fez essa queixa. Será que eu não posso dirigir as vossas vidas? Será que aquele que está longe, afastado, não pode ser quebrado e refeito? Assim sois vós da minha mão. É isso que o Senhor quer fazer com o homem, com você que está conosco. A vontade de Deus não é que nenhum de nós esteja longe dele. Nós não estamos aqui falando de religião, de denominação, nós estamos falando de uma vida no altar do Senhor. Amém. E quando nós estamos distantes dele, ele quer nos tomar a água, o barro, nos refazer e assim nós sermos conduzidos por ele. Glória a Jesus. Bom, quando falamos que nossa base é a Escola Bíblica Dominical, nós estamos numa sequência na EBD voltada para o livro de Apocalipse. Estamos estudando o livro de Apocalipse e a quantidade de revelações é tão maravilhosa que a gente tem percebido ao longo da Escola Bíblica Dominical, das semanas, que a partir do livro de Apocalipse, é como se fosse uma âncora o livro de Apocalipse, né? Como se fosse uma base a partir da qual a gente viaja, a gente passeia pela palavra de Deus, vendo a confirmação das profecias, aquilo que está no livro de Apocalipse. Isso traz uma alegria muito grande para a igreja. E aí eu vou ler aqui no capítulo 2, verso 1 de Apocalipse, para que vocês comentem, porque no capítulo 2, na primeira parte do capítulo 2, é a primeira carta que é enviada à igreja de Éfeso. Então, diz assim, Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Qual é a abordagem que é feita na igreja de Éfeso? Qual o intento do Senhor nessa carta e que a gente traz para o tema do programa de hoje, para o governo do Senhor sobre a igreja? Daniel. Bem, fica patente, né? Fica bem tônico que o intento do Senhor, nesse versículo aí, o intento do Senhor Jesus, é governar inteiramente a igreja fiel em todos os aspectos, inclusive com relação aos ministérios, né? A operação do Espírito Santo, né? O estabelecimento da palavra, da doutrina. Aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então ele tem o domínio completo, né, de toda a revelação. Ele passeia em toda a história da igreja, porque ele é o autor e o consumador de todas as coisas. Você falou que os ministérios, você tem a destra, a mão que fala do ministério, você tem o anjo da igreja, né? Outro aspecto que a gente abordou recentemente aqui também, aquele que está no meio dos 7 castiçais, ele só pode ser visto porque a luz dos castiçais é que revela, né? Então é um Jesus que é revelado pelo Espírito Santo. Uma coisa, né, Josias, é o Jesus histórico. Sim. Outra coisa é o Jesus que se revela no Apocalipse, que está no meio dos 7 castiçais, que é o Jesus glorificado. E há um aspecto no governo, né, é que para ser governado pelo Senhor Jesus, você precisa conhecer Jesus. Amém. Há muitas pessoas que sabem quem ele foi. É diferente. Você que está nos assistindo, eu faço essa pergunta para você. Você conhece Jesus? Às vezes você sabe quem ele foi. Conhecer é esse Jesus aqui que você conhece através da revelação. E aí quando você conhece Jesus e se permite ser governado por ele, você então passa a viver essa experiência sobre a qual nós estamos falando aqui nesse programa.
Eu vou ler mais um texto que fala, para a gente entender a estrutura espiritual e profética da igreja, que está em Colossenses capítulo 1, verso 18, depois eu vou pedir para o Adriano comentar. Diz assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Adriano, você pode comentar esse aspecto que o texto nos traz no que tange ao governo do Senhor? Está aí uma representação talvez das mais diretas em relação ao que é o governo. O que governa nossos movimentos? Nossa cabeça, nosso cérebro. Então, se alguém disser que não entende essa figura de linguagem que está sendo usada, do que é o governo de Deus, então vai ser difícil entender o que Deus tem para falar, porque o Senhor é aquele que governa todos os nossos movimentos, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Eu gostaria só de fazer uma observação. Quando o Daniel aqui falou do Senhor na carta de Éfeso, que ele anda no meio dos 7 castiçais, veja a singeleza da palavra, no meio. Alguém que, em relação a toda a história da igreja, ele não está mais distante ou mais perto de uma determinada época. O Senhor sempre esteve na mesma distância de cada período histórico e profético. Alguém que se coloca no meio é alguém que, em relação a qualquer ponto, ele chega da mesma maneira. Então o Senhor ele tem um governo de todas as épocas, de todos os tempos da igreja. Ele sempre esteve presente. Sempre esteve presente. Então você não pode dizer que o Senhor na igreja primitiva estava tão perto do seu povo e que hoje já não está. Não, ele está na mesma distância, ele anda no meio. Na mesma posição. Na mesma posição, é aquele que era, que é e que será. Por isso ele tem o governo como Colossenses, ele é a cabeça do corpo da igreja. E me permita, Adriano, você usou uma expressão, a estrutura espiritual da igreja. Nos nossos dias, você com um telefone, um computador à mão e acesso à internet, no aspecto espiritual, bíblico, religioso, digamos assim, você tem o que quiser, material para 200, 500 anos. A grande questão é a alma do homem. Não se nutre com isso. Não adianta pregação bonita, um discurso, algo de efeito, só com o Senhor se revelando. E Ele se revela a partir do momento em que nós temos essa devida compreensão, que o Adriano disse. Nós somos corpo. A preeminência é dele. Ele tem todo o sistema nervoso, o comando é dele. Ou seja, a mensagem que vem é inspirada pelo Espírito Santo. É o Senhor se revelando. Isso que sustenta o homem na presença de Deus. Essa palavra é muito profunda, né? Preeminência, né? Todas as coisas foram feitas por Ele. E para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Glória a Jesus. Eu vou pedir para colocar na tela aquele gráfico que a gente tem das 7 cartas do Apocalipse e pedir que vocês comentem aqui o aspecto que está no livro do profeta Isaías, né? Porque você que está assistindo, está vendo agora, esse gráfico é um gráfico consolidado, né, das 7 cartas, onde há várias informações aqui. E ali na quarta linha, você tem ali Isaías capítulo 11, verso 2, 7 Espíritos de Deus. Então você tem ali diversas abordagens. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, Daniel, por gentileza, acerca dessa linha, né? Ou seja, da operação dos 7 Espíritos do Senhor, em Isaías capítulo 11, verso 2, de forma específica o espírito de conhecimento, de revelação, ou seja, qual a abordagem que nós trazemos disso aqui para o governo do Senhor Jesus no meio da igreja?
importante, muito importante esse banner, nesse painel, porque ele mostra como se está ligado profeticamente às 7 igrejas, né, às 7 cartas, né, o período profético delas, os 7 Espíritos de Deus e as parábolas de Mateus 13. Então, em Isaías 11:12 estão descritas as 7 operações, não são 7 Espíritos, as 7 operações do Espírito Santo, dentre elas o Espírito de conhecimento ou revelação, que está exatamente em linha, afinado com o que temos falado nesta ocasião, porque vemos que a igreja primitiva, né, a igreja apostólica, ela já experimentava plenamente o governo do Senhor Jesus em sua jornada evangelística e profética. Entre tantos exemplos existentes, podemos citar a conversão de Paulo, não é isso? A ocasião em que sua mentalidade já começou a ser mudada e o Senhor Jesus deixou claro que a vida dele seria inteiramente governada pela soberana vontade do Senhor. Então o espírito de conhecimento e revelação é fundamental para a igreja nesta hora. E aqui eu sei que nosso tempo está quase acabando, mas só um item aqui, conselho. O que é melhor? O conselho do homem, de um digital influencer, de um popstar ou o conselho de Deus? Qual que você prefere? O conselho de Deus. Há uma expressão que tem sido muito utilizada nos nossos dias, é especialista. Tem especialista para muita coisa. É verdade. Agora, o especialista em vida eterna é o Senhor. Só ele. Só Ele é. Ninguém mais tem o alcance, ninguém tem a... Ele é especialista em tudo, né, Jesus? Em tudo, né? Em conselho. Aliás, é especialista no ser humano, ele é especialista no coração do homem, ele é especialista na mente do homem, ele é especialista na salvação. Ele tem Glória o melhor a Deus. conselho, ele tem a melhor palavra, tem a melhor direção. Isso é maravilhoso. Como você falou, Sérgio, nosso tempo está caminhando e Daniel comentou sobre o momento da experiência de Saulo, né, no caminho de Damasco, e da oportunidade que ele teve de escolher sob que governo ele estaria dali para frente. Atos capítulo 9, verso 6 diz assim: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? Que faça. Que queres que faça? Obrigado, Sérgio. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Quando o homem abre o coração, e quando o homem pergunta: Senhor, é para fazer o quê? Ele diz, ele diz. E muitas dá o vezes, caminho. Josias, o Senhor não fala tudo de uma vez. Ele espera o homem obedecê-lo, para depois ir falando de novo. Na medida que o homem obedece, ele continua falando. Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Muito É a bom. mesma experiência de Abraão. Né? Sai da tua parentela e vá para uma terra Que eu vou te mostrar. mostrarei. Né? Maravilha. Vamos lá, Daniel, a gente tem 1 minuto e eu queria pedir para você trazer uma minuto? palavra. Uma palavra para quem está nos Amém. assistindo. Querido, salvação é para todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Salvação requer uma vida de entrega a Deus sem reservas. E esta vida é orientada, conduzida e governada pelo Espírito Santo, caminhando firme para o objetivo maior, que é a vida eterna com Deus. Amém. Glória a Jesus. Glórias ao Bom, nome chegamos do ao Senhor. fim do programa. Me despeço de vocês. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor a Senhor a todos. Muito bem. Se Deus quiser, semana que vem estamos juntos. Amém. Aí, chegando ao final do programa Anunciando o Evangelho Eterno, já fica o convite para você estar conosco semana que vem. Uma boa semana, que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.